السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Eu me chamo Vitor e estamos aqui para mais uma aula do livro Durus al-Lughah al-Arabiyyah da Universidade de Madina. Pedi para vocês terem um pouquinho de paciência comigo hoje, se eu perder o foco um pouco aqui. Tem bastante distração. Eu queria muito gravar esse vídeo hoje e tem bastante barulho. Mas tá acabando, inshallah. Eu acho que o barulho é mais alto pra mim do que pra vocês, então por isso me atrapalha, mas não atrapalha tanto vocês. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre domair. Domair. Domair significa pronomes, tá? Pronomes. A gente vai falar especificamente sobre os pronomes pessoais. Só pra gente se situar, né? Eu sei que nem todo mundo tem essas conceitos gramaticais na ponta da língua e acho que não precisa ter realmente, né? Mas os pronomes pessoais são aquelas palavras que substituem pessoas na frase, nos textos, nas frases, né? Por exemplo, ele, ela, eu, você, nós. Ao invés de dizer o nome da pessoa, ao invés de dizer a que se refere, a gente costuma usar essas palavras para não ficar repetindo sempre o mesmo nome, né? Então, ao invés de eu falar assim, eu amo a minha mãe, eu vou com a minha mãe ao shopping, eu e minha mãe compramos muita coisa, então a gente vai falar o quê? Eu a amo, eu e ela vamos ao... Então a gente vai colocar o ela no lugar do mãe, ao invés de repetir mãe o tempo todo, a gente já vai dizer ela, fica mais bonito pro ouvido, né? A gente aceita mais do que dizer o tempo todo mãe ou então o nome dela, e aí fica mais parece que fica mais poluído, né? Quando a gente coloca o tempo todo o nome. Então esses são os pronomes pessoais. Em árabe é chamado de domair, no caso do plural, né? Ou seja, pronomes, e domir, no caso de pronomes singular. A gente já está vendo que o plural em árabe pode ser um pouco irregular. A gente vai ter um pouquinho de trabalho com isso, mas dá pra frente, inshallah. Aqui no Handout, tá? O Handout é um arquivo de apoio disponibilizado no site lá do professor Abdurrahman. Eu posso deixar o link para este Handout, especificamente para este arquivo, lá aqui na box de informações do vídeo, tá? Eu não vou explicar tudo que está acontecendo aqui nessa página, porque é bastante coisa, é muito mais do que eu pretendo e muito mais do que aparece na aula 4. Mas a gente vai cobrir parte disso, inshallah. Então, eu só estou usando isso aqui mesmo para vocês verem de onde eu estou tirando essa informação, né? E também para que a gente possa discutir aí os dois tipos de pronome, né? Os dois tipos de domair. Nós temos domair munfasil, al-munfasil, e al-muttasil, al-muttasil. Qual que é a diferença dos dois, né? Na aparência, munfasil ele é separado. Ele é uma palavra só. A gente está vendo ele aqui, ó. Rua, rua. Então ele é um munfasil. Ele tem uma palavra só para ele aparece sozinho. Já esse ru, ele não aparece assim como a gente está mostrando aqui. Ele vai ser atracado, juntado, grudado a uma outra palavra. Então eu posso dizer, por exemplo, ele correu, certo? A gente vai usar o rua. Mas se eu uso eu o vi correndo, aí vai ser igual ao português, perceba. Esse o, ele significa ele. Eu o vi correndo. Eu vi quem correndo? Ele. Ele quem? Né? A pessoa na qual eu vi correndo. Por isso que ele é o. Né? Então essa diferença de significado, né, de quando a gente usa um e quando a gente usa outro, é mais ou menos parecido com isso. Né? Então a gente tem munfósil, né, eles são o sujeito da frase, e a gente tem mutósil, né, o mutósil, eles normalmente são o objeto da frase. Né? Então seria nesse exemplo que eu falei. Aí em árabe ficaria roaituhu, roaituhu. Esse hu no final de roaitu, que é o verbo eu vi, aí ele fica atracado, ele se escreve junto com a palavra. Então, este arquivo aqui, essa página, ele traz essa diferença, ele vai falar sobre as diferenças dos dois, tá? É isso que tem aqui nessa coluna. Então, né, ele vai explicar qual que é a diferença de munfósil e mutósil. A gente vai ter tempo para ver isso, tá? Isso aqui é uma aula introdutória sobre os domaires. Não significa que a gente não vai ver depois esse assunto, que você precisa entender tudo de uma vez só. Não, né? Longe disso. A gente vai trazer um pouco hoje, vai ver alguns deles. Depois a gente pode até voltar para essa mesma página aqui e explicar os detalhes disso aqui, inshallah.
tá? Hoje nossa preocupação não é essa. Nós já vamos aprender somente isso aqui, ó, né? Doma e Rafi'. Como eu falei, esse Rafi' significa que ele vai ser o sujeito da frase, né? Em português a gente chama isso de pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo, né? O caso oblíquo seria aquele o. Eu ouvi, né? Eu lhe dei um presente. Então esse lhe, esse o, eles são pronomes do caso oblíquo, enquanto que eu, você, ele são pronomes do caso reto, tá? Então nós veremos aqui os pronomes do caso reto, domair, rofer. E aí nós temos três tipos, assim como a gente tem também em português. Eu gosto muito de comparar as línguas para que quando o aluno escute, não, se é igual em português, então eu já sei usar, né? Só preciso fazer isso em árabe, mas eu já sei, o conceito já está na minha mente. Então é muito mais fácil a gente assimilar. Por isso que eu costumo fazer essa comparação, espero que ajude, não atrapalhe, né? Então nós temos três tipos dos pronomes do Mayurof. Nós temos mutakallam, Mukhatib e Ghaibu. Não sei se vocês estão vendo meu mouse, não sei se vocês estão se o programa está gravando meu mouse. Mas aqui, ó, nessa coluna que tem azul escuro, está escrito em cima Mutakallam. E na do meio, Mukhatib. E na vermelha, Ghaibu. Mutakallam significa quem fala. Mukhatib significa com quem se fala. E Ghaibu significa de quem se fala, ou seja, o ausente. Né? Então, essa divisão em português a gente tem nomes diferentes. A gente chama de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tá bom? Em árabe a gente faz diferença entre gênero e número, ou seja, se é feminino e masculino, tá? Mudhakir, feminino, muannath, masculino. E se é mufrad, mufrad, muthanna ou jami'u. Mufrad, muthanna ou jami'u. Em número, se é singular e plural. Mas em árabe a gente tem um número a mais, a gente tem uma outra categoria, que seria o dual. O que é o dual? Nós estamos nos referindo a duas pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente já vai aprender cada um deles, mas quando a gente fala antuma, nós estamos falando vocês dois, tá? E essa diferença, ela vai também no verbo. Nós vamos ter verbos para duas pessoas. A ação vai indicar que duas pessoas estão fazendo. Então, quando eu falo, por exemplo, eu falei correr, né? Então, eu corro. Se eu coloco só corro, você sabe que é uma pessoa. Mas eu falo corremos, são mais de uma pessoa, né? Duas, três pessoas. Agora, se eu falo correm, você sabe que é duas pessoas ou mais. Em árabe, nós vamos ter um verbo específico, uma conjugação verbal específica para uma pessoa, para duas pessoas e para três pessoas, tá bom? Então, mufrad, singular, muthanna, dual e jami'u, plural, ok? E uma diferença também que a gente tem dos pronomes do português para o árabe é que o da segunda pessoa, do mukhatib, né, os pronomes do mukhatib, do maior mukhatib, eles são também divididos em gênero, o que não acontece em português. Quando a gente fala você, a gente pode estar se referindo a um homem ou uma mulher. Em árabe, não. Em árabe, a gente tem anta para você homem e anti para você mulher. A gente vai ver coluna por coluna, tá? Então vamos começar com o mutakallam. Muito embora a gente costume começar pelo ghaibu, né, pelos pronomes da terceira pessoa, porque a conjugação verbal, né, a forma mais simples da conjugação verbal em árabe, ela é o da terceira pessoa do singular masculino no passado. Ou seja, se eu falo dhahaba, a gente vai aprender esse verbo na quarta aula. Significa ele foi, né? Ou seja, é rua dhahaba. Terceira pessoa, né? Ghaibu, singular, mufrad, mudhakkir, masculino. Então é rua dhahaba, tá? Por isso que costuma se ensinar do ghaibu, depois mukhatib, mutakallam. Mas eu vou seguir só a maneira que está disposto aqui, porque pra gente não perder a visualização, tá? Então mutakallam, nós temos ana, que significa eu, e nahnu, nahnu. Então lil mufrad para o singular, ana. Lil jami'u para o plural, nahnu. Anna, eu, nahnu, nós. Não faz diferença em gênero, tá? Não tem um eu para homem e eu para mulher, não. Aqui, no caso do mutakallam, simplesmente
faz diferença em número. Ana é um e nahnu mais de um. Também não temos um dual, tá bom? O dual e a diferença de gênero acontece principalmente no Mukhatib e no Ghaib. Então agora Mukhatib, nós temos anta, você homem, anti, você mulher, antuma, vocês dois homens ou mulheres, antum, vocês mais de três ou mais de três homens, antum, vocês três homens, antunna e antunna, vocês três ou mais mulheres, tá? Então repetindo, anta, anti, antuma, antum, antunna. E agora do roibo. Roibo, né, a terceira pessoa, ou seja, ausente, né? Roibo significa ausente. Ó, aqueles de quem a gente fala. Rua, ele, né, homem. Aqui a gente tem igual, né? Rua e ria, ele e ela. Rua, ele, ria, ela. Ruma, eles dois, tanto faz homem e mulher. Rum, eles. E runna, elas, mulheres. Repetindo, rua, ria, ruma, rum, runna. Na aula 4, acho que a gente vai conhecer apenas rua e ria e ana e nahnu. Não sei se a gente tem nahnu, mas aos poucos a gente vai vendo. Então, isso aqui vocês estão um pouco adiantados. Mas eu aconselho que vocês memorizem e entendam o significado de cada um deles, tá? Porque isso aqui aparece o tempo todo. Então, para que não seja um problema para vocês lá na frente, comecem desde agora, até mesmo por isso que eu estou fazendo um vídeo só sobre isso, para que quando a gente vir esses pronomes nas aulas, a gente já saiba do que se trata e não fica ali gastando muito tempo falando de novo sobre esse assunto. A gente vai falar assim, lembra daquilo que eu falei naquele vídeo? Então, aí vocês vão lembrar e vão saber do que se trata, e espero que já tenham isso internalizado, memorizado, inshallah. Tudo bem? Eu acho que eu cobri o que eu queria sobre os domair, sobre os pronomes. Há mais, né, do que isso. A gente poderia falar mais sobre esse assunto, mas como eu falei, é um vídeo de introdução, é um vídeo de coisas básicas sobre o domair, para que a gente consiga entendendo as próximas aulas sem muita dificuldade. Tudo bem? Então eu fico por aqui. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem aí nos comentários, que eu estou sempre respondendo. E a gente se vê na próxima aula, inshallah. Qualquer erro sobre este assunto, sobre o que está nessa aula, de responsabilidade minha, e Allah e seu mensageiro estão livres disso. Um grande abraço a vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salamati.